terrível segredo da teologia da libertação. Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Esse é o segundo vídeo da série A Igreja Falsa Desmascarada. A série tem 3 vídeos e mostra como os comunistas e maçons dominaram a Igreja Católica Apostólica Romana. No primeiro vídeo vimos como a espiã russa Bela Dodge infiltrou 1.100 agentes comunistas nos seminários para serem padres nas décadas de 1920 e 1930. Diversos outros espiões fizeram o mesmo trabalho e produziram uma legião de milhares de padres falsos e, posteriormente, bispos falsos com ordenações inválidas. Eu vou deixar um card para você aqui em cima do primeiro episódio da série, caso você não tenha assistido. Marx era contra Deus e contra a igreja. Ele dizia que ele era inimigo de Deus. A trama comunista cheia de mentiras foi denunciada pelo ex-espião Pacepa no livro Desinformação, um livro essencial para você entender as estratégias secretas dos comunistas usando a mídia para enganar o povo. A Bela Dodge foi falar com o bispo Do Futoshi, se converteu, daí ela deixou o comunismo, chegou para o Dom Futoshi toda arrependida e falou assim para ele: eu quero me esconder do mundo, eu quero rezar para sempre no mosteiro mais longe que o senhor tiver para eu ficar, para que eu possa expiar os meus pecados e fazer a reparação a Jesus por todos os erros que eu cometi, por toda a desgraça que eu causei na igreja dele. E Dom Futoshi muito sabiamente disse para ela: não, você vai ficar no mundo dando testemunho do que você fez. Então ela escreveu um livro chamado Escola das Trevas, e esse livro que conta detalhadamente como que ela fez todo esse trabalho sujo para a KGB está na livraria do professor Emílio também. Os 2 livros estão com desconto na livraria do professor Emílio. Aproveite e entre aqui nos links que estão embaixo na descrição do vídeo. São livros para você entender como é que a nossa igreja foi invadida e como é que nós chegamos no ponto que nós estamos ladeira abaixo e cada vez é pior. O livro Desinformação, inclusive, conta a história detalhada de como é que a teologia da libertação foi criada pela União Soviética nos porões da KGB para destruir a igreja. O livro traz muitas informações. Eu vou resumir para você nesse vídeo, o segundo vídeo da série A Igreja Falsa Desmascarada. Conheça o terrível segredo da teologia da libertação. O terrível segredo da teologia da libertação. Um segredo que não querem que você saiba, que escondem de você, camuflam e para você não saber, justamente porque acaba com ela. Antes disso, antes da gente ver esse segredo, vamos ver o que o Papa Bento XVI disse a respeito da teologia da libertação, que tira todas as dúvidas de todos os católicos que ainda ficam aí em dúvidas sobre ela. Vamos lá. A teologia da libertação é a maior heresia de todos os tempos. É uma nova versão do cristianismo e do marxismo. Então, a teologia da libertação é o comunismo infiltrado dentro da igreja. Teoricamente, eles tentam misturar o comunismo com o catolicismo, só que isso não é possível. Então, o que eles fazem? Eles alteram o catolicismo. Assim, eles criaram uma igreja falsa dentro da nossa igreja verdadeira. Você olha e parece que são católicos, padres, bispos, parlamentados, tudo bonitinho, usando os mesmos objetos litúrgicos, mas na verdade é uma igreja falsa que fala outra coisa completamente diferente e herética em relação ao que a nossa igreja sempre ensinou durante 2000 anos. Essa igreja comunista é filha de Marx. Marx é considerado o pai do comunismo. Ele era satanista e inimigo declarado de Deus. Assim, o comunismo é contra Deus desde o princípio. Já vimos que a teologia da libertação é o comunismo infiltrado dentro da igreja, destruindo a igreja de dentro. Agora vem o terrível segredo da teologia da libertação. Como é que tudo isso começou? Quem vai nos contar é o ex-espião russo Michal Pacepa, que desertou da KGB, veio para o Ocidente e começou a dar com a língua nos dentes e contar o que essa gente estava fazendo contra a igreja. Veja aí.
Ion Mihal Pacepa foi general da polícia secreta da Romênia comunista antes de fugir para os Estados Unidos no fim da década de 70. Pacepa revelou a conexão entre a União Soviética e a teologia da libertação na América Latina. O que você vai ver agora é o maior escândalo da Igreja Católica nos últimos 2000 anos. O ex-espião soviético conta a história sombria da teologia da libertação. Década de 50. O mundo está dividido em dois blocos. De um lado, o bloco liderado pela Rússia, os países comunistas que formavam a União Soviética. Do outro lado, os países liderados pelos Estados Unidos. O mundo estava no auge da Guerra Fria. Nikita Khrushchev, secretário-geral do Partido Comunista na Rússia, queria exportar o comunismo para a América Central e a América do Sul, e assim entrar para a história. Então ele chamou a KGB, o Serviço Secreto Russo, para criar a teologia da libertação. O objetivo era se infiltrar dentro da Igreja Católica e usar a sua estrutura para espalhar o comunismo nos países da América Latina. A Igreja Católica combate o comunismo desde o século XIX, desde o seu início. Vários papas se declararam contra o comunismo. Se você pesquisar, você não vai ver um documento oficial apoiando o comunismo. Então, a igreja tem uma estrutura, ela tem essa estrutura de paróquias, né? Ela tem as comunidades rurais, comunidades de bairro. E o comunismo queria se infiltrar e levar a ideologia deles, o comunismo, para todos esses lugares, através dos padres e dos bispos. Mas elas são incompatíveis. Como é que vai juntar isso? Aí surge a teologia da libertação. A KGB sabia que não poderia mudar a religião católica de uma hora para outra, abruptamente. Então, o que eles fizeram? Eles modificaram o sentido das palavras e conceitos para criar uma nova religião dentro da igreja. Isso foi disfarçado de preocupações sociais para não causar suspeita. Foram modificando a interpretação até mesmo do Evangelho para construir uma igreja falsa, a Igreja Comunista. Mas como a KGB, o Serviço Secreto Russo, conseguiria infiltrar a teologia da libertação dentro da igreja? A KGB atraiu um grupo de bispos sul-americanos de esquerda dentro da Conferência de Bispos Latino-Americanos em Medellín, na Colômbia. Dali se espalhou para o Brasil e para toda a América Latina. Então, a teologia da libertação é uma heresia, a pior heresia de todos os tempos, que se infiltrou na nossa igreja. Ela mudou os conceitos da igreja, ela mudou as palavras de Jesus, ela mudou toda a interpretação do evangelho para coxambrar, para colocar dentro do comunismo quando não cabia, ou para colocar o comunismo dentro da igreja que também não cabe. Ou seja, eles criaram uma igreja falsa. Hoje nós temos duas igrejas, a falsa e a verdadeira. A verdadeira, aquela que segue os 2000 anos da Sagrada Tradição, do Sagrado Magistério e das Sagradas Escrituras. E a falsa, que é da teologia da libertação, que não é nem teologia coisa nenhuma, que teologia é estudo de Deus. Essa gente não estuda Deus coisa nenhuma, eles tiram Deus e colocam o homem no lugar, e muito menos de libertação. Porque desde quando que alguém que está abaixo de comunista está liberto de alguma coisa? Pelo amor de Deus, isso é hipocrisia. Ninguém está liberto de coisa nenhuma. Vamos ser escravos do comunismo como acontece na Venezuela. Então não dê ouvido para essa gente, boicote a teologia da libertação. Se na sua paróquia o padre é da teologia da libertação, muda de paróquia, por favor, vai assistir missa em outro horário que tem outro padre, ou numa paróquia próxima, esvazia aquela, tira o dinheiro dele, para de dar o dízimo. Vamos tirar o dinheiro desse pessoal, eles estão lá para falar de Deus, estão falando de Marx, vamos parar com isso. E são pessoas interesseiras, gente que não tem Deus no coração, que usam as palavras para confundir as pessoas e nem conseguem. A teologia da libertação, eles querem colocar o Lula no poder de novo. Eles simplesmente querem colocar o PT de novo no poder numa ditadura violenta, que inclusive já citei em outros vídeos, já confessado aí pelo Zé Dirceu, pela Dilma Rousseff e por aí vai. Vários membros do partido. Então é o seguinte, é um pessoal a serviço da esquerda, sim. É um pessoal a serviço de partido político, sim. Jesus não era político. Jesus, se quisesse, tomava o poder, gente. O Filho de Deus, Deus vivo na terra, acabava com todos aqueles romanos lá e se sentava no lugar do imperador. Ele não fez isso. Nunca se meteu em política. Então quem fala que o evangelho é para se meter em política está completamente errado. Cego, surdo, mudo e se aproveitando da igreja. Então,
Pega esse vídeo, compartilha com as pessoas. Eu sempre esqueço de falar, assina o nosso canal se você gostou do vídeo, clica no sininho para você poder receber mais nossas novidades. Nós vamos falar muito desse assunto daqui para frente e simplesmente compartilhe com seus colegas, com seus amigos, para que eles entendam o que é a teologia da libertação. Isso aqui é só o começo. Tem muito mais coisa para ser falada por aí, mas já dá uma base para você. Um negócio que nasceu dentro da KGB, do Serviço Secreto Russo, para invadir o Ocidente, destruir o Ocidente, poxa, é coisa do demônio mesmo. É um negócio terrível. Não deixe que eles destruam a nossa igreja. Vamos colocar essa gente para fora. Boicota os padres da teologia da libertação. Não dá mais nem um centavo para eles e muda de paróquia se você puder. Se na sua cidade tiver mais que uma paróquia, esvazia essa paróquia, deixa o cara falando sozinho lá. Ele que vai lá no escritório do PT, do PSOL, para fazer pregação. Porque aqui nós não queremos. É isso aí. Paz e bem. Eu espero você para o 3º episódio da série A Igreja Falsa Desmascarada. Paz e bem.